bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade à nossa aula sobre imperialismo europeu. Abordaremos hoje os séculos 19 e 20. Na verdade, essa é a terceira parte de nossa aula. Vamos lá? Iniciaremos com uma provocação. Temos aí um mapa que chamamos Mapa da Cor de Rosa. Esse mapa, ele explicita uma região africana que foi submetida ao imperialismo português e posteriormente ao imperialismo inglês. Vale essa leitura. Observem. Foi o nome dado, então, Mapa da Cor Rosa, foi o nome dado ao mapa representativo das pretensões de Portugal a exercer soberania sobre territórios entre Angola e Moçambique, nos quais hoje se situam a Zâmbia, o Zimbábue e o Malawi. Uma vasta faixa de território que ligava o Oceano Atlântico ao Índico. Esse território entrou em colisão com o objetivo britânico de criar uma faixa de território que ligasse o Cairo à cidade do Cabo, que desencadeou uma disputa com a Inglaterra, que culminou no ultimato britânico de 1890, a que Portugal cedeu, causando sérios danos à imagem do governo monárquico português. Esse caso é curioso, principalmente dessa transferência, já que Portugal, sendo a potência que foi no período colonialista do século XV ao XVIII, disputa agora um lugar com a potência então hegemônica a partir do século XIX, que é a Inglaterra. Obviamente, Portugal perde essa disputa e perde a hegemonia que vai ser exercida especialmente pela Inglaterra. Países como a Zâmbia, atualmente, são países extremamente pobres como consequência dessa ação imperialista inglesa. Uma amiga que esteve em visita à Zâmbia no ano passado me disse sobre a pobreza absoluta desse país, com a população, praticamente toda a população, morando em casas com telhado de zinco, com condições as mais precárias de higiene, com subemprego, ou seja, uma situação desesperadora de praticamente 90% da população de um país, consequências do imperialismo. Vamos saber um pouco mais nessa aula de hoje sobre, especificamente, alguns casos, alguns estudos de casos sobre o imperialismo. Vamos analisar? Bem, esses estudos de caso, eles são exemplos de resistência da população africana e asiática ao imperialismo europeu. Vamos analisar alguns casos importantes, especialmente do ponto de vista daquilo que é cobrado nas provas de vestibular. Analisaremos primeiro o caso chinês. A China, um grande império da antiguidade, com uma cultura riquíssima, com uma cultura não só importante, mas também com uma economia muito significativa na antiguidade, foi dominada pelos países europeus. Vale aqui uma comparação entre a ação do imperialismo na China e no Japão. Os chineses resistiram ao imperialismo e foram dominados. Os japoneses cederam ao imperialismo, aprenderam com os imperialistas e se tornaram uma potência imperialista. É importante essa observação e essa comparação, inclusive para que possamos entender um pouco melhor a história que vou relatar agora. Falaremos então do que foi o principal elemento para conseguir exercer, para que as potências imperialistas conseguissem exercer o domínio sobre a China, as chamadas guerras do ópio. O que significa isso? Para quem não sabe, acredito que todos saibam, o ópio é uma droga. E a estratégia dos países imperialistas, especialmente da Inglaterra, que inicia essa dominação sobre a China, foi viciar a população chinesa em ópio. O ópio foi distribuído entre a população com o objetivo de explicitamente, isso não é apenas uma alegoria, de viciar a população chinesa
para que a Inglaterra conseguisse dominar os mercados chineses. Em virtude disso, o governo imperial chinês entra em guerra com a Inglaterra. É a chamada Primeira Guerra do Ópio, que ocorre de 1839 até 1842. Então, o principal fator dessa guerra foi o confisco pelo governo chinês de um carregamento de ópio de traficantes ingleses. Obviamente, eles confiscaram esse carregamento para que ele não fosse distribuído entre a população. A guerra é travada e a China perde essa Primeira Guerra do Ópio. Como consequência da derrota chinesa, temos o importantíssimo Tratado de Nanquim. Você não pode não saber sobre o Tratado de Nanquim. Ele pode aparecer na sua prova de vestibular. Então vamos entender. E pela importância e impacto que ele tem até os dias atuais. Primeira coisa que foi estabelecida por esse tratado, uma indenização paga pela China à Inglaterra. Segundo, a abertura de 5 portos chineses. E por último e mais importante, a concessão de Hong Kong à Inglaterra. Hong Kong foi cedida à Inglaterra em 1842 e, pasmem, fica sob domínio inglês até 1997. Somente em 1997, Hong Kong foi devolvido aos chineses. E, de modo geral, as questões que são pedidas em vestibular, elas dizem respeito à cessão de Hong Kong pelo Tratado de Nanquim. Então, não se esqueçam. Logo após a Primeira Guerra do Ópio, vem a Segunda Guerra do Ópio, de 1856 até 1860. Os motivos são semelhantes e o fator principal dessa Segunda Guerra do Ópio foi a revista pelo governo chinês de um navio britânico suspeito de carregar drogas. Suspeito e carregava. O governo chinês, obviamente, com todo direito, foi averiguar esse navio. E a Inglaterra não gostou, óbvio. Já sabemos qual era o interesse da Inglaterra em oferecer drogas ao povo chinês. O resultado dessa guerra, em 1860, um incêndio do Palácio de Verão de Pequim. Esse incêndio criminoso acabou por levar à derrota chinesa, um dos elementos que leva à derrota chinesa, e mais uma vez a imposição de um tratado. Dessa vez, o Tratado de Pequim, que estabelece a abertura de 10 portos chineses para os países imperialistas. É a chamada política do Open Door. Os Estados Unidos vão advogar a partilha do mercado chinês, ou seja, eles queriam entrar também na divisão do mercado chinês e, portanto, advogam a chamada política de portas abertas, ou seja, todo mundo deveria ter o direito de usufruir do mercado chinês. Bem, os chineses aceitariam isso sem nenhuma resistência? Obviamente que não. Houve resistência e isso se configura em 2 importantes revoltas que vamos analisar agora. A primeira revolta, que é a chamada Revolta dos Taipings. Essa revolta ocorre de 1851 até 1864, liderada por Hong Xinquao. Eu não sei falar chinês. Vou treinar meu chinês aqui. O caráter importante, prestem atenção, nacionalista, cristão e popular. Cristão, meu Deus, uma revolta chinesa com caráter cristão. A influência cultural já dos países europeus, indiscutivelmente na China. O que defendiam então aqueles que participaram da revolta dos Taipings? A consolidação do cristianismo na China, o trabalho coletivo da terra pelos camponeses, o fim da escravidão. Pasmem, havia escravidão na China até o século XIX, o combate ao uso do ópio, a eliminação de alguns costumes como casamentos arranjados e o fato das mulheres enfaixarem os pés. Esse costume ainda é praticado por algumas mulheres na China, até hoje. Resultado dessa revolta tão importante, o movimento foi massacrado pelas tropas imperiais, auxiliadas por militares ingleses e mercenários dos Estados Unidos. Mas espera aí, eu estou falando que o governo chinês ajudou no massacre dessa revolta? Sim, o governo chinês, submetido aos interesses ingleses, massacrou os revoltosos.
essa revolta é uma revolta de caráter popular. Outra revolta ocorreria em 1900 até 1901, a chamada Guerra dos Boxers. Essa aí é mais cobrada até do que a revolta dos taipins. A Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros são lutadores de artes marciais que promovem a chamada Guerra dos Boxers. Quem foi o líder? Chan Fung-Tin. O governo imperial acaba por oferecer um apoio velado a essa revolta. Por que que não podia ser explícito? Porque o governo imperial está submetido aos interesses imperialistas, age em nome desses interesses. Vale aqui um parêntese, relembrando que já abordamos em aulas anteriores, a China é considerada uma zona ou área de influência. O que significa ser zona ou área de influência? Significa que a China não vai ter um governo dos países imperialistas. Ela mantém o seu governo, porém submetida aos interesses econômicos dos países que a dominam. Isso é que é considerado uma zona ou área de influência. Não esqueçam disso. Muito bem. Então essa revolta, ela tem um caráter popular, nacionalista, xenofobista e anticristão, radicalmente anticristão. Muito bem, essa revolta, ela é xenófoba porque ela tem aversão justamente a esses valores culturais que são impostos pelos imperialistas. As medidas que eles propõem: a perseguição aos missionários cristãos, o corte de linhas telegráficas e a destruição de ferrovias. Adivinha qual foi o resultado? Não é fácil de adivinhar não, né? Os rebeldes foram massacrados pelas tropas aliadas das 8 nações: Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França, Japão, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Ou seja, os países que fizeram da China zona ou área de influência, que submeteram a China ao Open Door, a política de portas abertas. Em 1901, um outro tratado foi imposto. Se a Primeira Guerra do Ópio resulta no Tratado de Nanquim, como vimos, a Segunda Guerra do Ópio no Tratado de Pequim, em 1901, temos o Protocolo de Pequim como uma consequência do massacre da Guerra dos Boxers. E o que ela estabelece? O que o Protocolo de Pequim estabelece? O reconhecimento da derrota e o pagamento de uma pesada indenização aos países imperialistas e a abertura de novos portos, ou seja, o mercado chinês vai ser esfacelado entre as potências europeias. Ele vai ser dividido. Esse domínio foi tão importante que na China, para citar um exemplo, os restaurantes chineses possuíam uma placa na porta: proibida a entrada de cachorros e de chineses. Pensem nisso. Vamos para o próximo estudo de caso? Vamos lá. Agora vamos analisar mais um caso, o caso indiano. A Índia, faremos aí um pequeno histórico para situá-los na dominação imperialista da Índia. No século XVI, a Índia representava uma área de influência dos portugueses. Vamos relembrar aí o que já disse na aula de hoje: Portugal e Espanha dominam o mundo na era colonialista. A Inglaterra vai passar a exercer essa mesma hegemonia antes exercida por Portugal e Espanha a partir do século XIX. Portanto, no século XVI, a Índia era uma área de influência dos portugueses. No século XVII, passou a ser área de influência dos franceses e dos holandeses. No século XVII também, final do século XVII, passa para domínio inglês. E nos séculos XVIII e XIX, essa influência passa a ser exercida de forma direta pelos ingleses através do protetorado. Nos séculos XIX e XX se transforma em uma colônia inglesa propriamente dita, com dominação política, econômica, cultural e ideológica. Bem,
a reação a todo esse domínio que historicamente exercido pelos países europeus resulta na revolta dos cipaios. Essa revolta foi liderada por Mangal Pandai e ela vai ser composta por soldados hindus e muçulmanos. É uma fusão religiosa aí entre hindus e muçulmanos, que são ainda as religiões predominantes na Índia. O caráter nacionalista e xenofobista, ou seja, a aversão total a todos esses valores culturais impostos pelos países europeus. Os fatores: a insatisfação com o alistamento obrigatório de jovens indianos no exército inglês na Índia, então eles eram obrigados a servir, os jovens indianos eram obrigados a servir no exército inglês, e os baixos salários e as péssimas condições que esses soldados eles eram submetidos. Só que teve um fator que foi o estopim da revolta: o boato do uso de gordura de vaca e de porco para impermeabilizar as munições dos fuzis ingleses. Por que isso? Porque a vaca, primeiro, sagrada para os hindus. Ela é considerada sagrada. Vaca vale mais do que gente na Índia. E o porco, que é rejeitado pelos muçulmanos. Os muçulmanos não comem carne de porco. Portanto, eu tenho dois fatores religiosos aí, sendo o estopim, um fator religioso, que é um elemento para as duas religiões, sendo o estopim dessa revolta. O resultado dessa revolta: o movimento foi massacrado pelas tropas inglesas e a rainha Vitória se transformou em imperatriz da Índia. Os ingleses, muito civilizados, usam a tortura como forma de quebrar a resistência dos indianos. Coisas muito civilizadas como untar os indianos com mel e colocar em cima de formigueiros. Extremamente civilizado, não é? Foi essa civilização que os ingleses e os países europeus levaram para os tão atrasados orientais. Pessoal, eu trouxe aqui uma figura fundamental na história da Índia, embora não esteja situada no século XIX. Ele já faz parte da história do século XX. E é importante trazer essa figura aqui, embora esse conteúdo seja o da descolonização afroasiática, ou seja, o processo que ocorre pós-Segunda Guerra Mundial, porque a Índia só fica livre do domínio inglês pós-Segunda Guerra Mundial. Observem bem. Então é importante trazer essa figura. Existe um filme muito importante sobre o Gandhi, o filme Gandhi. Para quem se interessar mais sobre o assunto, é um filme que vale muito a pena, tá? Saber um pouco mais. Então, quem foi Mahatma Gandhi? Ele foi um ativista indiano que contribuiu para a independência da Índia e participou da luta pelo fim do colonialismo inglês. Essa luta era baseada na chamada resistência pacífica ou a não violência, Satyagraha, ou seja, a luta através da ação de não violência. Essa luta ficou conhecida mundialmente. E durante as décadas de 1920 e 1940, Gandhi promove várias ações da chamada desobediência civil contra os ingleses. E em virtude disso, ele vai ser preso várias vezes, mas ele continua com sua ação. Em uma dessas ações, o Gandhi propõe que a população não comprasse as roupas de comerciantes ingleses. Todo esse ativismo pacífico influenciou vários movimentos, não só na Índia, como no mundo. Mas isso vai acabar resultando no assassinato de Mahatma Gandhi em 1948, curiosamente por um hindu, que não concordava com essa ação pacífica de Gandhi. Fica aí uma reflexão sobre os movimentos de resistência no mundo e o caráter que eles apresentam de violência ou não violência. Terminamos a nossa aula aqui. Na próxima aula, continuaremos ainda com o imperialismo europeu. Um beijo para vocês, espero que tenham entendido e que tenham gostado.